de cada um. Pergunta é para fazer pergunta. Réplica é para fazer réplica. Resposta é para fazer resposta. Não vai perguntar na resposta e nem perguntar na réplica, porque aí foge, tá? Então, separem suas perguntas bonitinho, deixa tudo já alinhadinho, tá? Para não ter esse problema, tá bom? Ad hominem, falta de respeito, a live encerra, tá? Eu não, de verdade, eu não gostaria que isso acontecesse, mas não é o caso. Muito bem, então. Alguma dúvida? Então vamos começar, tá? Quem foi o desafiante? Vocês lembram? O Emer desafiou o Daniel, então, pela regra da casa, o desafiante inicia aqui o andamento. Mas antes, eu gostaria de dar 1 minuto para cada um se apresentar. Eu me chamo fulano de tal, eu vou defender isso, e é isso, tá? Só para o pessoal saber situar o que vocês vão defender, tá? O tema é: o Espírito de Cristo é o mesmo Espírito de Deus? É isso mesmo o tema? Beleza. Então esse é o tema, tá? Lampejo, eu quero que vocês prestem atenção na tela, tá? É o relógio que vocês têm que olhar, tá? Esquece rolagem, esquece tudo. Aqui é com vocês, tá? Lampejo, você tem 1 minuto para se apresentar, cara. Vai lá. Olá pessoal, boa tarde a todos. Meu nome é o Emer, eu faço vídeos aqui há um tempo com o canal Lampejos e a pergunta é: o Espírito de Cristo é o mesmo que o Espírito de Deus? A pergunta ela pode parecer um tanto óbvia, mas nós vamos trabalhar na fonte, da origem e de onde vem essa expressão e qual a intenção por detrás dessa expressão, em dizer que o Espírito de Cristo é o mesmo Espírito de Deus. Toda a minha narrativa vai ser ligada a mostrar a atuação de Cristo e a atuação de Deus. Portanto, toda a retórica, todo o desenvolvimento das minhas falas será para mostrar a distinção entre o Pai e o Filho. Ok. O Lampejo tem mais alguns segundos, mas eu acredito que ele já terminou, né? A fala. Deixa eu zerar então aqui. Daniel, você tem 1 minuto para se apresentar. Boa tarde a todos, boa tarde Emer, boa tarde Wesley. Eu me chamo Daniel, eu estudo a Bíblia já tem um bom tempo. E sobre o tema do debate, se o Espírito de Deus é o Espírito de Cristo, eu vou defender que sim. Embora na nossa declaração de fé diz que o Espírito Santo procede do Pai e do Filho. Eu não estou aqui para defender necessariamente a divindade do Espírito Santo ou que ele é uma pessoa, ou defender a filioque diretamente. Eu vou provar que o Espírito de Deus e o Espírito de Cristo é o mesmo. E que esse debate venha a ser para a edificação de muitos, seja para os nossos amigos Testemunho de Jeová e para os nossos irmãos na fé, trinitários. E é isso, que seja um debate bem proveitoso. Ok, valeu, muito bem. Agora sim é hora do debate, tá? Lampejo, você tem 1 minuto para fazer a pergunta para o Daniel. A primeira pergunta para o Daniel embora a gente não fale sobre Trindade, a gente vai debruçar sobre um tema e sobre o assunto Trindade, porque nós vamos falar da origem do Espírito de Deus, de onde ele procede. Como é que o Espírito de Deus ele pode proceder do Filho se, para isso, o Filho precisa ser gerado para depois o Espírito proceder dele? Ok, tá a pergunta aí do Lampejo, tá? Deixa eu zerar o tempo aqui. Daniel, você tem 5 minutos para responder o Lampejo. Vai lá. Vamos lá. Quando nós falamos acerca da doutrina da Santíssima Trindade, que o Filho é gerado do Pai e o Espírito Santo procede do Pai e do Filho, essa linguagem gerar e o proceder do Espírito Santo é para fazer as distinções de pessoas, entendeu? Então, o Espírito Santo, de acordo com o 3º parágrafo do Credo Niceno-Constantinopolitano, ele procede do Pai e do Filho, e com o Pai o Filho é adorado e glorificado. Mas como o tema aqui não vai girar em torno do Credo Niceno, o texto que usamos como base para o Espírito Santo ser o Espírito de Cristo se encontra na primeira carta do apóstolo Pedro, capítulo 1, versículo
versículos 10 e 11, que vai falar que o Espírito de Cristo estava nos profetas, predizendo do que o Cristo iria sofrer, predizendo do que o Cristo iria suportar. E no versículo seguinte, o próprio Pedro vai enfatizar que o mesmo Espírito de Cristo que estava nos profetas era o Espírito Santo que estava nos apóstolos a anunciar as boas novas do reino. Então, basicamente, é isso. O Espírito Santo procede do Filho e o Filho é gerado do Pai. Essas linguagens dentro da doutrina da Santíssima Trindade é para fazer as distinções de pessoas, entendeu? Basicamente é isso. Ok, você tem até 5 minutos. Você vai abrir mão? Então, vamos lá. A Bíblia, o Emer, ela apresenta diversas vezes o Espírito Santo procedendo do Filho. Quando a gente vai, por exemplo, para João capítulo 7, olha só. João capítulo 7, versículos 37 e 38, vai falar desse jeito. No último dia, o grande dia da festividade, Jesus se levantou e disse bem alto: se alguém tiver sede, venha a mim e beba. Quem depositar fé em mim, assim como disse uma passagem das Escrituras, do seu íntimo fluirão correntes de água viva. No entanto, ao dizer isso, ele falava sobre o Espírito, que os que depositaram fé nele iriam receber, pois até então não havia o Espírito, porque Jesus não havia sido glorificado. Então, Jesus ele enfatizou que ele é a fonte das águas vivas. E o evangelista, comentando sobre essa fala de nosso Senhor Jesus Cristo, ele fala que Jesus falava sobre o Espírito Santo. Então, a água, Jesus como sendo a fonte das águas vivas, e o evangelista falando que é o Espírito Santo que ia de ser derramado, é o Cristo que é a fonte dele, entendeu? E também tem vários textos também, Filipenses 1:19, o Espírito de Jesus Cristo, Gálatas 4:6 e dentre outros. Eu acho que já foi suficiente. Ok, lembrando, tá, gente? Se vocês quiserem abrir mão do tempo, é só falar, eu terminei, pode dar continuidade. Então eu vou zerar o tempo aqui, tá? Lampejo, você tem 3 minutos pela tua réplica, vai lá. Bom, vamos lá. O Daniel citou primeiro o credo niceno-constantinopolitano. Porém, o credo niceno-constantinopolitano, ele não trata acerca de, por exemplo, o que você citou, que é a filioque, né? A filioque, ela foi adicionada como cláusula no VI século do Concílio Constantinopolitano. Então, ele não faz parte do Concílio de Nicéia, depois adicionado no ano 381. Foi uma cláusula adicionada e não foi decidido no concílio, ok? Precisa deixar isso bem claro, Daniel. É algo que até foi razão da separação da Igreja do Ocidente e do Oriente no cisma de 1054. Ou seja, até o próprio concílio de vocês não defende essa procedência tanto do Pai como do Filho. Segundo Pedro, o 1 Pedro 1,11, ele diz a respeito do Espírito de Cristo, né? Eu citei aqui por um comentário de Daniel Bill Wallace, que vem falando sobre o Espírito de Cristo, né? Que está aqui no, se eu não me engano, no modo com sentido genitivo, né? Quando aqui vem falando do Espírito de Cristo, olha só o que o comentário ele diz na obra de Daniel Bill Wallace. Só um instantinho. Aqui ele vem fazendo uma análise, uma retórica sobre a origem do Espírito de Cristo como posse. Olha o que ele diz, ó. Genitivo possessivo. O Espírito de Cristo que estava neles. Genitivo objetivo. Aqui ele vem falando no sentido objetivo, ou seja, o Espírito de Cristo que atuava ali, no caso, eles tinham ali a respeito de Cristo, profecias a respeito de Cristo, o entendimento, o testemunho a respeito de Cristo. E não necessariamente aqui ele assume a função, né, como subjetivo, ou em direção apontando para o Espírito de Cristo. Ele falou aqui também do Espírito de Cristo, ele procedendo de Cristo, né?
o fato de Cristo ele ser o governador do Espírito não indica que vem, né, de Jesus Cristo. 1 Coríntios 8, versículo 6, ele vai dizer para a gente o seguinte, que todas as coisas, elas vêm do Pai por meio de Cristo, isso incluindo o Espírito. Ou seja, por que voltando ainda no concílio de Nicéia e Constantinopla, por que eles teve um dos motivos de ter esse cisma? Porque vocês quebram a própria monarquia, né? Ok, Lampejo, os 3 minutos de réplica já chegou, tá? Atentem para o relógio, tá bom, gente? Para vocês se colocar. Muito bem, agora invertemos a situação, tá? 1 minuto para o Daniel fazer a pergunta para o Lampejo, tá? Tem 1 minuto para fazer a pergunta para o Lampejo, vai lá. Vamos lá, Romanos capítulo 8, versículos 14 e 15 vai dizer o seguinte: porque todos os que estão guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Porque não recebeste o espírito de escravidão, para outra vez estardes em temor, mas recebeste o espírito de adoção de filhos, pelo qual clamamos, Abba Pai. Paulo aqui está falando que os cristãos são guiados pelo Espírito de Deus, e por meio dele clamamos Abba Pai. Mas Paulo também diz que é através do Espírito de seu Filho que os cristãos clamam Abba Pai, lá em Gálatas 4:6. Se o Espírito de Deus e o Espírito de Cristo não são sinônimos, quantos espíritos clamam nos corações dos cristãos pelos quais eles chamam Abba Pai? Essa é a pergunta. Ok, a pergunta foi feita. Lampejo, você tem 5 minutos para responder a pergunta do Daniel. Lembrando que você pode utilizar até 5 ou menos, você que sabe. É com você. Essa pergunta do Daniel, ela, com todo o respeito da Daniel, ela revela que você não tem conhecimento sobre a atuação do Espírito de Deus e o Espírito de Cristo. O Espírito de Deus, no caso do Pai, ele só passa a ser chamado de Espírito de Cristo a partir da atuação dele. Você citou o Espírito que clama Abba Pai. Esse Espírito ele só pode ser derramado no Espírito após a ascensão de Jesus no céu, e onde os cristãos ou os servos de Deus puderam ter a adoção ou a filiação como filhos. Antes disso, não eram chamados de filhos de Deus. Aqui, você vai ver em Gálatas 4, versículo 6, que você citou aí, por exemplo, em Romanos, o mesmo texto, só que explicando, assim, visto que vocês são filhos, Deus enviou o Espírito do seu Filho aos nossos corações, e o Espírito clama Abba Pai. Aqui no livro de João 20, versículo 22, antes desse Espírito ser derramado, o Espírito já estava atuando ali nos profetas, em pessoas antes ali de Cristo, e não era chamado, eles não tinham o Espírito de adoção como filhos. Ou seja, você não sabe fazer essa distinção da atuação do Espírito de Deus e da atuação do Espírito de Cristo, que foi derramado aos corações. Aí surge a pergunta: se, por exemplo, o Espírito de Deus é o mesmo, é sinônimo de Espírito de Cristo, por que essa adoção só foi possível depois do derramamento do Espírito ali como uma atuação, uma função diferente ali para a congregação primitiva? Como é que, por exemplo, João ele vai dizer que agora somos filhos de Deus? Em João, se eu não me engano, deixa eu ver aqui, 1 João 3, do 1 ao 3 diz assim, o 2, amados, agora somos filhos de Deus, mas ainda não foi revelado o que seremos. Sabemos que quando ele for manifestado, seremos semelhantes a ele, porque o veremos assim como ele é. E todo aquele que tem nele essa esperança se purifica assim como ele é puro. Então, esse Espírito de Cristo é que torna possível essa adoção. E a pergunta que volta para o Daniel, aliás, é a minha resposta, né? Mas a pergunta que volta para o Daniel logo em seguida se esse Espírito ele é sinônimo, por que antes eles não chamavam, o Espírito não clamava Abba Pai? Ou por que João diz, agora somos filhos de Deus? Agora eles têm a filiação ou eles têm ali o que eles podem ser chamados de filhos de Deus? Se são sinônimos, desde o lado passado, eles poderiam clamar Abba Pai. E João não poderia dizer, agora que somos filhos de Deus, porque isso já seria algo no passado. E João não disse, sempre fomos filhos de Deus, mas agora somos filhos adotivos de Deus.
Outro ponto muito interessante que eu gostaria de voltar no texto que você citou é que aqui diz o seguinte, ó. No entanto, vocês não vivem em harmonia com a carne, mas com o Espírito. Se o Espírito de Deus realmente mora em vocês, mas se alguém não tem o Espírito de Cristo, essa pessoa não pertence a ele. Aqui ele vai dizer o seguinte, que a pessoa que não tem o Filho não tem o Pai. É basicamente isso, porque eles estão em união. Então, é nesse sentido e não para dizer que é sinônimo. Até porque é o seguinte, eles vão defender sempre uma distinção do pai e do filho, mas vão esbarrar, né? Vão esbarrar aí nessa tentativa de colocar a atuação, a procedência como algo igual, algo equivalente, sinônimo quando não é. E assim, nós vamos nos próximos temas fazer uma diferenciação básica, né, do que nós temos como o único Espírito que atua em todos, desde o início, inclusive em Cristo, tá, como cabeça do corpo da igreja, mas que a origem é um, conforme 1 Coríntios 8:6. Aí, essa afirmação do Daniel, ela simplesmente fere 1 Coríntios 8:6 e o próprio concílio deles, né? Que foi realizado ali no concílio de Nicéia, Constantinopla, dizendo que a procedência de tudo é do Pai. Aí agora nós temos o Daniel dizendo o seguinte, que a procedência é do Pai ou do Filho. Ok, tá aí os 5 minutos de resposta do Emer, tá? Lembrando que o tema é o Espírito de Cristo é o mesmo Espírito de Deus, né? O tema é esse. Daniel, você tem 3 minutos pela tua réplica, tá? Pode ir lá. Então, é o seguinte, o Emer tá batendo muito nessa questão do credo niceno-constantinopolitano. De fato, o filioque, né, essa expressão latina filioque, ela só foi aparecer em tempos posteriores à elaboração do credo. Mas isso não significa que o Espírito Santo deixa de proceder do Filho, porque antes do credo ser elaborado, vai ter diversos padres da igreja explicando a procedência do Espírito Santo do Filho. Portanto, é o mesmo credo, mas só que o entendimento que o Oriente tem, que o Ocidente tem, são diferentes. O Oriente não adere à expressão filioque porque para eles ficam confusos, mas mesmo assim continua sendo o mesmo credo. E ele também não respondeu com firmeza quando eu perguntei para ele quantos espíritos clamam Abba Pai. Porque em Gálatas 4 fala que é o Espírito de Cristo, em Romanos 8 fala que é o Espírito de Deus. Aí ele falou que antes não clamava, né? O Espírito Santo não clamava, conforme no próprio texto que eu li. João capítulo 7, versículo 39. O Espírito Santo só ia ser derramado sobre os cristãos depois que o Cristo fosse exaltado, fosse glorificado, e os que depositassem fé nele iriam receber. Mas isso não exclui o fato do Espírito Santo ser do Filho, porque mais na frente o que o Cristo vai fazer? João capítulo 20, ele vai assoprar e vai dizer sobre os apóstolos, recebam o Espírito Santo. Portanto, o Espírito Santo ali em João capítulo 20 e em João capítulo 7 mostra claramente o Espírito Santo procedendo do Filho, não que seja um espírito a partir de outro espírito. Aí você tem que mostrar um texto onde diz que o Espírito de Cristo é uma simples manifestação ou atuação do Espírito de Deus. Aí tem que mostrar um texto, aí vamos analisar ele para ver se fala realmente isso. Porque, claramente, o Espírito de Deus e o Espírito de Cristo em Romanos 8:9, eles literalmente intercambiam. Se alguém não tem o Espírito de Deus, não tem o Espírito de Cristo. Consequentemente, intercambia os dois Espíritos, mostrando que é apenas um Espírito, que é do Pai e do Filho. Basicamente isso. Ok, tá aí Você tem ainda 30 segundos, você abre mão? Abro mão. Ok, muito bem, agora voltamos novamente. Agora quem faz a pergunta, novamente, uma outra pergunta, vai ser o Emer. Emer, você tem 1 minuto para perguntar, vai lá.
É porque assim, eu vou ter que voltar nesse assunto para fazer essa pergunta para o Daniel, porque assim, ele acabou de confirmar nas falas dele o que eu disse. Se são a mesma coisa, por exemplo, Jesus ele diz aqui em João 20:22, ó, depois de dizer isso, soprou sobre eles e diz: recebam o Espírito Santo, certo? Aí o que que acontece? O Espírito só é derramado ali em Atos 2, versículo do 1 ao 4. Se é o mesmo, ele estava derramando duas vezes, eles estavam recebendo duas vezes ali, é porque não ficou muito claro. Aí de repente vem o Daniel simplesmente me dando munição para atacar ele, dizendo, citando esses dois textos, se é o mesmo Espírito, a mesma função, a mesma atuação ali, por que que ele recebe ali, ele diz, recebam o Espírito Santo em João 20, versículo 22, e só em Atos 2, desculpe, Ok, do 1 ao 4. ok. Tá aí 1 minuto de pergunta, tá? Pode fazer a construção da pergunta, desde que você olhe pro relógio, tá? Para não cortar a tua pergunta. Daniel, você tem 5 minutos para responder a pergunta do Lampejo. Vai lá. Bom, vamos lá. Como ele explicou a questão, não consegui muito bem entender a pergunta dele, mas ele apontou lá João 20, né, onde Jesus ele assopra sobre os apóstolos e disse, recebam o Espírito Santo. Eu entendo que é o seguinte, que ali era só como é que eu posso te dizer? Ali era um prenúncio do que viria depois em Atos 2, que em Atos capítulo 1, em Atos capítulo 1, 8, Jesus vai falar, e recebereis a virtude do Espírito Santo, e ser-me-eis minhas testemunhas, e logo após ele é assunto aos céus. Aí depois disso lá tem a eleição de Matias, depois vem o dia de Pentecostes, que aí é quando se cumpre, quando Cristo ele derrama o Espírito Santo, onde todos veem e ouvem. Então, como é que eu posso te dizer? Em Lucas 24, né, ele fala que vai derramar a promessa do pai dele, que é o quê? O Espírito Santo. Então, eu entendo que tanto João 20, Lucas 24, Atos capítulo 1, versículo 8, é basicamente o mesmo enredo ali, né? Onde Cristo ele promete o Espírito Santo para derramar e ainda dão um messiado, né, para os apóstolos, para eles pregarem, né, as boas novas do reino sobre a virtude do Espírito Santo, sendo testemunhas tanto em Jerusalém, Samaria e até os confins da terra. Bom, eu também não sei como é que o Emer quer envolver dois espíritos aqui, porque literalmente Atos 1:8 fala só de um único espírito, o Espírito Santo. E Gálatas 4:6, né, conforme já foi citado, o espírito que Deus enviou é o espírito do Filho. Romanos capítulo 8, Paulo vai usar essa mesma linguagem, assim como vocês já são herdeiros, né, co-herdeiros, ele vai usar a mesma linguagem que ele usou em Gálatas 4 em Romanos capítulo 8. Então, aí tem que apresentar um texto, assim, diretamente que diz que o Espírito Santo é necessariamente uma ação ou uma manifestação do Espírito de Deus. Porque todas as vezes quando aparece o Espírito do Cristo, ele intercambia com o Espírito Santo de alguma forma, entendeu? Como, por exemplo, na missão dos apóstolos, né? Quando o Espírito Santo ele vai separar a Barnabé e a Saulo, ele literalmente usa as palavras de Jesus, onde a obra que eu vos tenho chamado, entendeu? Então, mostra aqui que o Espírito Santo está procedendo do Filho no messiado dos apóstolos. Atos 16 também, o Espírito Santo vai intercambiar com o Espírito do Cristo. Eu posso apresentar esse texto no decorrer dos debates. Se encontra em Atos capítulo 16, versículo 6 ao 7. Então, basicamente, essa é a minha resposta. Ok, então tá aí a resposta. Deixa eu zerar o cronômetro aqui. Lampejo, você tem 3 minutos pela tua réplica. Então, gente, assim, o Daniel, assim, parece que ele não entendeu a minha pergunta e assim, ou fingiu que não entendeu a minha pergunta, porque assim, se Jesus ele disse ali, recebam o Espírito Santo, mas aí ele respondeu mais ou menos que aquilo ali seria uma previsão do que seria feito, né? Mas ali o Espírito ele já estava em atuação ali em várias pessoas, por exemplo, nós temos vários exemplos de pessoas que já tinham a atuação do Espírito de Deus, mas essa a filiação ou essa
adoção como filhos, ela só é possível após o derramamento do Espírito de Deus, né? Aqui eu separei aqui para o pessoal entender, ó, o Espírito do Pai como um todo, atuando, por exemplo, em Moisés, né? E Moisés, por exemplo, nós vamos ter ali o Espírito de Moisés sendo compartilhado ali, ó, com os chefes, né? Esses chefes, eles tinham ali o quê? O modus operandi que Moisés ele tinha habilitado pelo Espírito do Pai, estaria também ali com aqueles chefes, habilitando eles a dirigir ali a congregação de Israel. Algo semelhante acontece aqui, ó, o Espírito do Pai atuando em Cristo. Cristo, ele envia esse Espírito, uma atuação diferente, tá? Para a congregação. E ali você não vai ter um Espírito apenas no sentido absoluto. Você vai ter o Espírito de apóstolos, o Espírito de evangelista, Espírito de sabedoria, Espírito de instrutores, Espírito blá, 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 uma série de atuações. Porém, como diz 1 Coríntios 8:6, é o Pai que atua em todos. Ok? O Espírito de Cristo é uma atuação, ou o Espírito Santo de Deus sendo tratado a partir de Cristo. Ele só é o Espírito de Cristo a partir de Cristo. Assim como o Espírito de Elias, ele é uma atuação, um modus operandi de Elias, a partir de Elias, né? É tanto que, por exemplo, esse modo operante de Elias, ele foi exercido pelo João Batista. Então nós temos um sentido básico para a gente entender que o Espírito seria uma atuação, só é o Espírito de Cristo a partir da atuação de Cristo. E essa atuação, como Moisés, por exemplo, pôde partilhar aqui com aqueles anciãos, Jesus ele partilha também com a congregação primitiva, onde ele é o cabeça dessa congregação. Então, eu acho que o Daniel ele não entende bem essa sistematização. Ok, seus 3 minutos já deu, tá? Lembrando, tá, gente? Atenta para o relógio, tá bom? Para não cortar a linha de raciocínio de vocês. Muito bem, essa primeira rodada terminou. A gente vai seguir a próxima rodada agora, tá? Compartilha aí, eu tô observando os comentários, tá tudo tranquilo até agora, tá, gente? É isso aí, bora pro segundo bloco, tá? E agora quem inicia perguntando é o Daniel. Daniel, você tem 1 minuto para fazer a pergunta para o Lampejo. Alguma dúvida até aqui ou tudo bem? Não, tudo bem. Tá certo, então vamos lá. Ô Lampejo, eu tô vendo que o teu áudio tá aberto, mas desde que você não fale para não dar delay. Não, pode até deixar aberto, só não sair som para não dar delay, tá? Daniel, 1 minuto para você perguntar. Vamos lá. O Emer ele fez muito apontamento de que o espírito de Moisés era uma atuação do Espírito de Deus, da mesma forma como o espírito de profecia, não sei de que tal. Mas só que, por exemplo, o Espírito Santo ele é chamado de Espírito de Jesus. E você, por exemplo, não vai ver o Espírito de Moisés sendo chamado do Espírito Santo. Vamos para a pergunta sendo mais direta. Atos capítulo 16, conforme eu tinha citado, versículos 6 e 7, que diz bem assim: como o Espírito Santo não deixou que o anunciassem a palavra na província da Ásia, eles atravessaram a região da Frígia e Galácia. Quando chegaram perto do distrito da Mísia, tentaram ir para a província da Bitínia, mas o Espírito de Jesus não permitiu. Se o Espírito Santo de Deus não é sinônimo de Espírito de Cristo, como explicar esse texto onde o Espírito de Cristo é intercambiável com o Espírito Santo para impedir a missão do apóstolo? Ok, tá aí feita a pergunta. Lampejo, você tem 5 minutos para responder o Daniel, vai lá. Bom, a resposta do Daniel é muito simples, né? Porque ali, o que acontece? A atuação, a gestão da congregação, onde Cristo é o cabeça, então ele determina como governador do Espírito de Deus para a congregação, ele determina isso, tá bom? Aí o que nós temos aqui nesse aspecto? Nós temos o aspecto aqui que o Daniel está querendo tratar de sinônimo, algo que é usado duas terminologias diferentes ali no texto. Por exemplo, no livro
Atos 2, versículo 33, nós vamos ter a resposta a essa pergunta que o Daniel ele fez, tá? Atos 2, versículo 33 diz assim, ó. Portanto, visto que ele foi enaltecido à direita de Deus, ele recebeu o prometido Espírito Santo, derramou o que vocês estão vendo e ouvindo. Ou seja, Jesus Cristo, ele recebe o Espírito de Deus e só depois ele derrama o seu Espírito. Esse Espírito, ele age como, ele é atuante, e esse Espírito, o modo de atuação, ele é partilhado pela congregação. Em nenhum momento você vai ter, por exemplo, ser atribuído, por exemplo, ao Espírito de Cristo, o Espírito de Deus, como o Daniel está tentando colocar aqui, essa igualdade, por exemplo, como se fossem sinônimos, até porque não haveria necessidade, por exemplo, desses termos ambíguos, né? Espírito de Deus e Espírito de Cristo. Por exemplo, nós temos aqui a atuação, por exemplo, você vai ver na Bíblia a atuação do Espírito de Moisés, impelido pelo Espírito de Deus. Nós vamos ter o Espírito de Elias, que foi dado a Eliseu de forma dupla, como porção dupla, mas a atuação é por detrás do Espírito, por detrás tem o Espírito de Deus. Você vai ter a atuação de, por exemplo, Jesus Cristo, mas quem deu a ele foi o Espírito de Deus. A gente vai cair naquele mesmo texto que a gente começou o debate. A fonte do Espírito de Deus é Jesus Cristo, uma vez que todas as coisas mencionadas em 1 Coríntios 8, versículo 6, elas vêm do Pai. Bom, eu vou ficar com as Escrituras quando diz que todas as coisas foram feitas pelo Pai por intermédio de Jesus Cristo. Então, quando fala que o Espírito, por exemplo, ele vem de Cristo, porque não existe outro caminho, outra mediação onde esse Espírito possa atuar ali na congregação, impedindo eles de pregar, porque o mediador é só um. Não existe como, por exemplo, o Pai falar diretamente com essas pessoas ou impedir eles serem impedidos diretamente pelo Pai, porque o mediador é Cristo. Então, portanto, eles são impedidos por Cristo por meio do Espírito. Terminou? Você tem até 5 minutos. Eu abro mão. Boa. Muito bem, o Lampejo abriu mão dos 5 minutos, agora eu passo para a réplica do Daniel. Daniel, 3 minutos de réplica. Vamos lá, vamos começar de trás para frente. Ele apontou muito o texto de 1 Coríntios 8,6, onde que é do Pai que procede todas as coisas por meio do Filho. Mas isso não exclui o fato nós estamos tratando sobre o Espírito Santo, isso não exclui o fato do Espírito proceder do Filho, batendo na mesma tecla novamente no texto de João 7, onde Jesus Cristo se declara a fonte das águas vivas. João capítulo 7, versículos 37 ao 39, ele fala: se alguém tiver sede, venha a mim e beba. E no versículo 39, João vai falar que quando Jesus falava acerca dessas coisas, ele falava acerca do Espírito Santo que havia de ser derramado. Então, aqui mostra claramente o Cristo se declarando como a fonte das águas vivas, e essas águas vivas, conforme disse João, é o Espírito Santo. Me vem em questão também ele citar o texto de Atos 2,33, onde diz: exaltado, pois, à direita de Deus, tendo recebido do Pai a promessa do Espírito Santo, derramou isto que vocês estão vendo e ouvindo. Embora, o Emer, tenha versões que dizem que Cristo recebeu o Espírito Santo prometido, eu não estou aqui, embora diretamente defendendo traduções, mas a tradução mais correta seria como as João Ferreira de Almeida traduzem, também a King James 1611, porque no grego tem a preposição tu. Eu estou aqui com um texto interlinear, eu posso até mostrar aqui. Aqui apresenta a preposição tu e o Espírito como genitivo, mostrando que o Cristo recebeu a promessa do Espírito Santo, a promessa do Espírito. Ele recebeu o ato de enviar o Espírito ali em Pentecostes, não que ele tenha recebido diretamente o Espírito Santo ali em Pentecostes.
entendeu? Esse texto, ele enfatiza que o Messias, né, o Cristo, ele recebeu a missão, o ato de enviar a promessa do Pai, que é o Espírito Santo. Não que ele tenha recebido o Espírito Santo ali, e a partir dali o Espírito Santo era chamado de Espírito de Cristo. Não, não é isso. Ele recebeu o ato de enviar a promessa do Espírito Santo, entendeu? Basicamente isso. Ok, muito bem, deixa eu zerar o tempo aqui. Agora invertemos a situação, tá? Agora é o Emer que faz a pergunta de 1 minuto para o Daniel. Emer, 1 minuto para você perguntar. Bom, o Daniel ele falou sobre que o ato de enviar, como se o Espírito, por exemplo, ele pudesse proceder tanto do Pai como do Filho. Aqui Jesus ele está no céu, já na sua condição exaltada, e ele vem falando em João 15, versículo 26, a respeito de um posicionamento. Olha o que ele disse, ó. Quando vier o ajudador que eu lhes enviarei da parte do Pai, o Espírito da verdade que vem do Pai, esse dará testemunho de mim. Aqui, João ele indica claramente de onde está vindo esse Espírito por meio de Jesus. Então a pergunta que vai para o Daniel é: por que esse texto ele diz claramente, Jesus ele não fala que vou enviar meu Espírito, mas o Espírito da parte do Pai e não por mim ali diretamente, porque da parte do Pai. Ok. 1 minuto aí de pergunta do Lampejo. Agora você tem 5 minutos, Daniel, para responder a pergunta do Lampejo. Vamos lá. João capítulo 15, versículo 26. Quando chegar o Consolador, que eu vos enviarei do Pai, o Espírito da verdade que do Pai procede, este dará testemunho de mim. Esse texto aqui, ele apresenta em questão, se o Espírito Santo procede do Filho, como é que fica esse texto de que o Espírito da verdade, né, o Paráclito, está procedendo apenas do Pai? O primeiro ponto que deve se levar em consideração, que quando Jesus fala que ele enviaria do Pai o Espírito da verdade que do Pai procede, ele está colocando em paralelismo o ato de enviar o Espírito Santo com o proceder do Pai. Então, o Espírito Santo, ali procedendo do Pai, se dá a missão de enviar o Espírito, não uma processão ontológica, digamos assim. Porque o Cristo mesmo, ele vai usar a expressão Espírito da verdade. Ele vai usar essa expressão, Emer, essa mesma expressão Espírito da verdade, aqui no texto de João, capítulo de número 14. Deixa eu abrir o texto aqui. João 14, 16. E eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador para estar com vocês para sempre. O Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece. Vocês o conhecem porque permanece com vocês e está em vocês. E tanto no texto de João 14, 17, como no texto de João 15, 26, o Espírito da verdade tem um genitivo de posse, um genitivo possessivo. Então, nesse texto, o Espírito Santo procede do Pai, sim. Isso aqui é um consenso, eu e você concordamos. Mas não deixa de ser do Filho, pois a verdade, no contexto de João capítulo 14, versículo 6, é o Filho. E o próprio Filho vai falar que esse outro Paráclito, esse outro Consolador, é o Espírito da verdade. Ele próprio reafirma isso, o próprio Cristo reafirma isso, que o Pai enviaria o Espírito Santo no nome de Jesus. Então, o proceder do Pai se dá à ação de enviar o Espírito juntamente do Filho, não uma processão ontológica. Então, só pelo fato desse texto enfatizar que o Espírito procede do Pai, isso não nega que o Espírito Santo seja do Filho também, visto que João usa essa mesma linguagem em João 14, do Espírito da verdade, em João 14, 6, Jesus fala que ele é a verdade. Esse texto não deixa de proceder do Filho. Então, essa é a minha resposta. Ok, muito bem, tá aí a resposta do Daniel. Agora, Lampejo, você tem 3 minutos de réplica, pode ir lá. Olha só, o Daniel, mais uma vez, ele me deu uma munição contra ele mesmo, porque ele disse o seguinte, ó:
O Espírito da verdade que o mundo não pode receber, porque nem conhece, vocês o conhecem. Ou seja, ali ele já conhecia o Espírito, mas ele ia pedir uma outra atuação, um outro ajudador, né? Ali ele já conhecia o Espírito, já tinha a atuação do Espírito, mas ia pedir um outro ajudador, dando ali uma diferença. A pergunta que não quer calar é: se o Espírito é de Cristo, por que ele pediria ao Pai e não ele mesmo enviaria, uma vez que ele já estaria ao lado do Pai e faria isso só lá na sua posição enaltecida celestial? Abri mão do meu tempo. Ok. Você tem até 3 minutos. Abre mão? Vamos lá. Vai abrir mão, Emer? Segura aí, Daniel, segura aí. Você abre mão ou lampejo? Beleza. Bom, agora inverte a situação, tá? Agora é o Daniel que faz a pergunta para o lampejo, tá? 1 minuto, Daniel. Vamos lá. O texto que novamente vem em questão é 2 Pedro capítulo 1, versículo 21. Porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum, mas os homens santos de Deus falaram inspirados pelo Espírito Santo. Pedro afirma que os santos profetas falaram da parte de Deus conforme eram movidos pelo Espírito Santo. Mas em 1 Pedro capítulo 1, versículo 11, né, tem um genitivo possessivo nesse texto, era o Espírito de Cristo que estava nos profetas. Aí a pergunta que fica, se é uma simples atuação, consequentemente são dois. Se o Espírito de Deus e o Espírito de Cristo não são sinônimos, quantos espíritos estavam nos santos profetas? Ok, o Lampejo já vai fazer a resposta dele de 5 minutos, tá? Se eu me equivocar aqui, gente, vocês me avisam, tá? Não, Wesley, agora é não sei o que. Acontece, tá, gente? Eu tô aqui com um monte de papel aqui, mas vocês podem me alertar. Meu quadro tá caindo aqui, pera aí. Acho que eu não vou usar ele, deixa eu tirar ele aqui. Lampejo, você Vamos tem lá. 5 minutos para responder ele, pode ir lá. Ele está falando dessa questão de genitivo possessivo, né? Mas eu vou citar aquela obra do Daniel B. Wallace, do Brunner, que eu usei desde o início do parágrafo. O genitivo grego é um dos casos mais flexíveis do koiné. O genitivo grego é um dos casos mais flexíveis do koiné. Ele não indica apenas posse, tá bom? Mas também várias outras relações semânticas. Isso é fundamental para entender a 1 Pedro 1,11. Genitivo possessivo, genitivo de origem ou procedência, genitivo descritivo, genitivo objetivo. Para demonstrar o genitivo objetivo, vamos pegar, por exemplo, a expressão temor de Deus, né? Que é utilizado aqui, por exemplo, em várias partes das Escrituras. Se quiser, eu posso apontar, tá? O temor, Deus não tem temor. Mas esse temor, o que ele indica? É um temor a Deus, né, subjetivo. Aí o que nós temos aqui? Esse texto comentado por Daniel B. Wallace e outros gramáticos. Que não necessariamente seria no sentido ali de posse, né? Mas ele pode ser subjuntivo assim, por exemplo, como o temor de Deus. Não necessariamente como, por exemplo, que Deus tem temor. Todo mundo sabe que Deus não tem temor, mas temor a Deus. Assim, um exemplo nato aqui, por exemplo, claro, aqui no texto de 1 Pedro 1,11. Um caso semelhante é 1 João 5,3, que diz assim, ó: o amor de Deus, isto é, o amor a Deus. Nós amamos a Deus. Um outro caso muito interessante é Gálatas 2, versículo 16. Que diz assim, ó: a fé é exercida por Jesus Cristo. Fé em Jesus Cristo. Ou seja, direcionada a Jesus Cristo. Tanto o temor quanto a fé. Então, não necessariamente aqui sendo de posse. Eu posso citar outros exemplos, como Atos, versículo 9, versículo 31, que diz assim: o temor do Senhor. O Senhor não tem temor de nada. Mas é algo subjetivo. Algo direcionado ali ao Senhor. Então o genitivo aqui ele tem essa flexibilidade semântica. Isso é claramente demonstrado. Então quando o texto, por exemplo, ele diz que ele pode ser claramente traduzido, né? 1 Pedro 1,11. 1 Pedro 1,11.
Assim, ó. Eles procuravam saber o tempo específico e a circunstância que o Espírito neles indicava a respeito de Cristo. Quando o Espírito dava testemunho antecipado sobre os sofrimentos que Cristo teria de suportar e sobre a glória que se seguiria. Então o texto ele tem como objetivo, com base nessa explicação que eu dei, essa possibilidade na gramática, como eu estou demonstrando para o Daniel, que pode ser a respeito indicando os sofrimentos do Cristo, e não a atuação do Espírito de Cristo, como foi dita, por exemplo, só foi possível após o derramamento do Espírito. Ali, a partir de Cristo, o Espírito que o próprio Daniel citou, sobre o Espírito que clama Abba Pai, que João demonstra que só foi possível após a ascensão. Então nós não temos como, nós sempre vamos debruçar em cima disso. Se é o mesmo, por que atuações ali de uma maneira não clamava Abba Pai, e em Gálatas 4, versículo 6, ele clamava Abba Pai. Os profetas, eles não tinham os testemunhos do testemunho do Espírito, e eles não eram chamados de filho por adoção. Essa adoção ela só se tornou possível após a ascensão de Jesus no céu e ele derramar o prometido Espírito sobre os corações ali. Essa atuação de Jesus Cristo, que hoje está espalhada pelos cristãos, é que permite que eles tenham atuação ou modus operantes de Cristo, mesmo estando na terra. Assim como, por exemplo, o quadro não está mais aqui. Assim como, por exemplo, Elias tinha atuação inspirado pelo o Espírito de Deus, Moisés tinha atuação inspirada pelo Espírito de Deus, todo o Espírito, por isso que é falado que o Espírito é só um, porém o Espírito é particular de cada um daquelas pessoas. Ok, tá aí os 5 minutos de resposta do M, agora 3 minutos de réplica do Daniel. Daniel, 3 minutos. Vamos lá, a gente primeiramente precisa entender a maneira de como o Filho ele recebe o Espírito Santo, né? Os apóstolos, eles foram batizados com o Espírito Santo, disso aqui ninguém discorda. Mas em nenhum momento diz que o Espírito Santo passa a ser Espírito de Paulo, Espírito de Pedro, tem letra lá. O modo que Jesus recebe o Espírito Santo é de uma maneira funcional. De acordo com Atos, capítulo 10, versículo 38, vai falar que Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo. Mas ele ungiu para uma função. Quando vemos Isaías, capítulo 61, por que o Messias, né, o Cristo, ele foi ungido com o Espírito Santo? Para declarar as boas novas aos mansos, para curar os de coração quebrantado, proclamar liberdade aos cativos, abrir a visão dos cegos, apregoar o ano aceitável do Senhor. Então, o Filho, no seu messiado, como o Messias, como o Cristo, na carne, no seu ministério na terra, ele recebe o Espírito para uma função. Isso só mostra que a operação do Espírito Santo no ministério de Jesus é funcional, não necessariamente uma processão ontológica. A chave de tudo isso, sobre essa questão do Espírito de Deus e o Espírito de Cristo, Jesus foi ungido com o Espírito dele mesmo. A chave disso tudo está no messiado de Jesus, está na maneira que o Filho recebeu o Espírito, entendeu? E o Filho, conforme eu apresentei, Isaías 11, Isaías 61, ele recebe para uma função, ou seja, o Filho recebendo o Espírito como homem é um ato funcional. E ele também apontou aí, citou a gramática de Daniel B. Wallace. O texto, mesmo assim, o texto não deixa do Espírito Santo nesse texto ser do Filho, porque diversas traduções vão apresentar Espírito de Cristo, que estava nos profetas. Inúmeras traduções vão concordar com a minha tese que o que estava nos profetas e o que inspira os apóstolos hoje é o Espírito de Cristo. Então ali mostra claramente que o Espírito de Cristo, ontologicamente sendo dele, estava nos profetas.
Então, essa daqui termina minha resposta por aqui. Ok, tá aí a réplica do Daniel, 3 minutos, não chegou a 3 minutos. Muito bem, essa segunda rodada acabou, iremos para a terceira e última rodada, se assim os nossos amigos que quiserem continuar, a gente decide aqui no final, tá? O tema do debate é: o Espírito de Cristo é o mesmo Espírito de Deus, né? Esse é o tema aqui do debate. Obrigado a todos vocês que estão na rolagem aí interagindo e está sendo bem respeitoso aqui o bate-papo, tá? Emer, você tem 1 minuto para fazer a pergunta para o Daniel. Certo. A pergunta que eu gostaria de fazer para o Daniel é sobre, por exemplo, vamos voltar na origem, tá? De novo. Aqui é o Pai que envia o Espírito de Cristo, o Espírito a Cristo, né? E ele passa a agir por meio da congregação. Como, por exemplo, pode ser o mesmo Espírito, né? O Espírito de Deus, sendo que o Filho, antes da geração de Jesus Cristo, geração do Filho, como que o Filho pode proceder de duas fontes, se para proceder de Jesus Cristo, primeiro ele tem que ser gerado? Ok, tá aí a pergunta do Lampejo. Só 1 minuto, deixa eu fazer um negócio aqui, chegou uma restriçãozinha, peraí. Pronto. Muito bem, Daniel, você tem 5 minutos para responder a pergunta do Lampejo, vai lá. Vamos lá, conforme eu já expliquei essas linguagens analógicas acerca do Espírito Santo proceder do Pai, do Filho ser gerado, eu já expliquei para ele como é que funciona esses termos. Na doutrina da Trindade, quando nós falamos que o Filho é eternamente gerado e o Espírito Santo procede do Pai e do Filho, isso se dá para fazer as distinções de pessoas, entendeu? Não que lá na eternidade o Pai supostamente estivesse grávido e ele desse a luz ali a Jesus, não. As linguagens gerado, eternamente gerado, são linguagens por analogia, não tratada de uma maneira enfática. Conforme eu já expliquei no texto de Isaías 61, o Filho, ele recebe o Espírito Santo, mas ele recebe de uma maneira funcional, conforme eu li o texto de Isaías 61. O Filho, ele recebeu o Espírito Santo, né? Atos capítulo 10, fala que Deus ungiu a Jesus de Nazaré com Espírito Santo para uma função, que era o messiado do Cristo. Ontologicamente, o Espírito é dele, o Espírito é de Cristo. Isso até a teologia oriental e ocidental, embora tenha essa desavença aí na questão da filioque, eles concordam que o Espírito Santo ontologicamente é o Espírito de Cristo. Mas só que quando o Filho ele assume o seu messiado na Terra, ele tem uma função recebendo o Espírito Santo. E a partir daí, o Espírito Santo ele é referido várias vezes como o Espírito de Cristo. Por exemplo, todos também foram batizados. Como, por exemplo, citei o texto aqui de Atos 10, onde fala que Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo, mas mais na frente, Cornélio e sua família foi batizado. Fala que o Espírito Santo desceu sobre eles. E o fato do Espírito Santo descer sobre eles, isso só mostra que o Espírito Santo que desceu sobre eles, a partir dali não foi chamado mais de Espírito de Cornélio como uma atuação do Espírito de Cornélio. O Espírito de Pedro como Espírito de uma atuação do Espírito de Pedro. Não é isso? Todos foram batizados com o Espírito Santo, todos foram ungidos, todos foram selados com o Espírito Santo, especificamente ali no texto de Atos 10. Como vemos mais à frente no texto de Atos 16, 6 ao 7, o Espírito Santo de Deus e o Espírito de Jesus, eles intercambiam. Então, para ficar bem claro, o Espírito Santo, ele recebe o Espírito Santo sim, assim como também os apóstolos receberam, os cristãos receberam, mas você não vai ver o Espírito Santo sendo chamado de Espírito de Pedro e de Paulo, mas você vai ver o Espírito Santo sendo chamado de Espírito de Jesus. E é fato isso. É fato conforme mostra vários textos, Filipenses capítulo 1, versículo 19, salvo engano, né? Comunhão com o Espírito de Jesus. Atos 16, o texto que eu citei. Romanos capítulo 8,
Romanos capítulo 8, né, que a gente já conversou sobre esse texto, 1 Pedro 11, que também já conversamos, e também o texto também que eu citei, João capítulo 7, Jesus se declarando a fonte das águas vivas, e o evangelista, no versículo 39, ele fala que essas águas vivas era o Espírito Santo. A fonte das águas vivas era Jesus, mas as águas vivas que procediam dele era o Espírito Santo, conforme o texto de João 7, 37 ao 39. E no mesmo ramo da teologia joanina, Apocalipse 22, que vai falar sobre o trono de Deus e do Cordeiro, que fala que de Deus e do Cordeiro, deixa eu pegar o texto aqui, e ele mostrou um rio de água da vida, límpido como cristal, que sai do trono de Deus e do Cordeiro, e fluía no meio da rua principal da cidade. Dos dois lados do rio haviam árvores da vida que produziam as folhas da árvore eram para a cura das nações. Então, aqui mostra que do trono de Deus e do Cordeiro, conforme no versículo 3, flui águas vivas na teologia joanina. E João fala que essas águas vivas que está procedendo de Deus e do Cordeiro, do trono de Deus e do Cordeiro, é o Espírito Santo. Basta ler o texto de João, capítulo 7, versículo 39. E eu encerro por aqui. Ok, não usou os 5 minutos, tá? Eu vou passar já para o Lampejo fazer a sua réplica de 3 minutos. O aviso já foi dado na rolagem. Se continuarem, é os dois que vai ser silenciado, tá ok? Lampejo, você tem 3 minutos. Bom, eu vou pegar e vou falar, vou tentar ser bem rápido, porque aqui, ó, o Daniel está falando o seguinte, é como um pai gerar um filho aqui, e ao mesmo tempo ele falar o seguinte, que esse filho, ele gera outra coisa, enquanto ainda está sendo gerado outra coisa aqui. É isso que ele está dizendo para vocês, que o pai e o filho gera outra coisa enquanto o filho ainda está sendo gerado. É possível alguém ser gerado, alguém gerar enquanto ainda é gerado? Bom, não tem como isso, né? É meio complicado isso. A respeito da atuação do Espírito nos servos de Deus, né? Por exemplo, Cristo atuando, por exemplo, aqui, ó, na congregação, o próprio texto de Romanos 16 e 17 diz assim, ó, o próprio Espírito dá testemunho junto com o nosso Espírito de que somos filhos de Deus. Então, se somos filhos, somos herdeiros de Deus, mas co-herdeiros com Cristo, desde que soframos com Ele, para que também sejamos glorificados com Ele. O texto de Romanos ele diz que o Espírito de Deus dá testemunho junto, ou seja, nós temos aqui o Espírito de Deus e o Espírito da pessoa dando testemunho ou dizendo para a pessoa que ela é filha de Deus. E isso só é possível, conforme dito por João e em Gálatas 4, versículo 6, após o derramamento do Espírito de Deus como ação e filiação. Ou seja, dito de maneira bem simples e prática, o Espírito, por exemplo, de Moisés, só é chamado de Espírito de Moisés a partir da atuação de Moisés. O Espírito de Elias só é chamado de Espírito de Elias, conforme depois foi demonstrado atuante ali em João, só é chamado de Espírito de Elias a partir da atuação de Elias. O Espírito de Cristo só é chamado a partir da atuação do Espírito de Cristo. Agora, se o Daniel ele quer falar que Cristo e Pai, né? O Espírito de Deus ele pode ser chamado de Espírito do Pai também. É a mesma? Então nós temos um probleminha bem aí. Ele vai dizer o seguinte, eles batem na tecla dizendo que o Espírito do Pai e o Espírito de Cristo é o mesmo. Tá, eles têm, por exemplo, distinção como pessoa, mas não tem distinção de ação. Por exemplo, eu não consigo... Ok, Emer, o tempo do Emer já tem 3 minutos aí de réplica, tá? Agora invertemos a situação, tá bom? Agora é o Daniel que faz a pergunta de 1 minuto para o Emer. 1 minuto para você perguntar. Vamos lá, eu queria que o Emer ele me respondesse esse texto aqui de João capítulo 7,
que ele fala que falou aí, apontou que o Espírito Santo é gerado e o Filho e o Espírito Santo o Pai e o Filho geram o Espírito Santo. Não é bem assim. Isso é uma prova clara de que ele está levantando falsas equivalências. Porque se ele lê pelo menos o Credo de Atanásio, fala que quem é gerado é só o Filho. Essas linguagens são por analogia. Voltando ao texto, João capítulo 7, versículo 39, vai dizer que ao Jesus dizer sobre a fonte das águas vivas, ele falava sobre o Espírito que os que exercessem fé nele iriam receber. Se o Filho não... se o Espírito Santo não procede do Filho, como é que você me explica esse texto? Ok, muito bem, está feita a pergunta. Lampejo, 5 minutos para você responder. Jesus ele diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai, ninguém vem ao Pai senão por mim. Por que vem? Porque Jesus ali, ele era a fonte, ele estava se colocando como a fonte, o caminho para quem, né? O Jesus ele intermedia entre anjos, conforme Hebreus, ou ele faz o tratamento, por exemplo, de falar que anjos só vão, por exemplo, a Deus por meio dele? Não, ele está falando ali para humanos. Então ele está demonstrando para os humanos que não existe uma outra ligação para eles, a não ser através que não existe uma outra ligação com Deus, com o Pai, a não ser através dele. Então, nesse sentido, ele era a fonte, mas ainda assim, ele não procede dele o Espírito. Todas as coisas, conforme a gente vai falar de novo, vamos bater sempre na mesma tecla, porque é necessário, todas as coisas procedem do Pai, 1 Coríntios 8, versículo 6, por meio de Jesus Cristo. Jesus Cristo é o meio que Deus ele utiliza para com que tudo aconteça. Então não temos como, por exemplo, dizer que esse meio, né, é a mesma fonte, ou no caso procede dele, ali quando a Bíblia me diz claramente que tudo procede do Pai. O Daniel, para levantar qualquer uma dessas, defender qualquer uma dessas narrativas, ele vai ter que quebrar esse princípio. Ele falou de Atanásio, né? Atanásio, ele acreditava na monarquia do Pai. Inclusive, se Atanásio ele tivesse vivo, Daniel, ele não concordaria com você que o Espírito procede tanto do Pai como do Filho. Então, assim, nós temos aí, por exemplo, falando um pouco ainda desse cisma, não é possível. Qual que é o objetivo deles quando eles falam a respeito que o Espírito procede tanto do Pai como do Filho? É tentar levantar uma igualdade que ela não existe, tá? Essa é o objetivo. É tentar levantar ali uma igualdade que a Bíblia ela não ensina. A Bíblia ela vai tratar sempre o Pai como origem. Quando Jesus ele fala de enviar o Espírito, ele vai falar enviar o Espírito da parte do Pai, porque ele sabe exatamente de onde vem esse Espírito. Ele citou Apocalipse 22, o versículo, se eu não me engano, do 1 ao 4, que vem falando que a água ela vinha de Deus e do Cordeiro. Não tem problema nenhum em afirmar isso, até porque é assim que funciona mesmo. Ali a semente, quando Jesus ele disse, por exemplo, que é preciso eu ir para que o Espírito ele seja derramado, porque essa atuação de Jesus Cristo dependia dele ser exaltado, ou seja, completado o caminho. Esse caminho que Jesus ele fez na terra e agora ele faz no céu, vai ser algo que vai ser ensinado ou derramado ao coração daquelas pessoas ali. Por isso que são chamados de cordeiros, porque esse mesmo modo operante que a gente está defendendo aqui com o Espírito de Cristo é um modo operante a partir de Cristo. Espírito de Elias é um modo operante a partir de Elias. Espírito de Moisés é um modo operante a partir de Moisés. Vai ser derramado ao coração daqueles cristãos, porque os cristãos eles terão que levar uma carreira igual a de Cristo,
No final das contas, eles terão que dar a sua vida ali em prol da vontade de Deus, e no final serão co-herdeiros. Então ali está demonstrando que o modus operandi que Jesus Cristo ele teve é o mesmo que os cristãos vão ter. Porém, na Bíblia não vai falar que o modus operandi daquelas pessoas que já tinham o Espírito de Cristo, aliás, de Espírito de Deus no passado, é o mesmo dos cristãos, porque não é. Foi só a partir do primeiro século ali que o Espírito de Cristo, nesse sentido, ele era atuante. Por isso a diferença. Por isso a adoção, filiação. Agora eles não eram servos, eles eram chamados de filhos. Por isso não é algo equivalente. Não tem nem como isso, esse tipo de expressão. Porque é a partir de Cristo que é Espírito de Cristo. Ok, 5 minutos aí de resposta do Lampejo, agora 3 minutos de réplica. Lembrando que nós estamos no terceiro bloco, tá? 3 minutos de réplica do Daniel. Vai lá, Daniel. Vamos lá. O Emer ele apontou aí que se Atanásio estivesse vivo, ele certamente não concordaria comigo, porque Atanásio ele acreditava na monarquia do pai. Mas ele também não parou para ler, creio eu, Credo Atanasiano, parágrafo 23, Atanásio vai falar que o Espírito Santo não foi feito, nem criado, nem gerado, mas procede do Pai e do Filho. E aqui não é o credo de Nicéia e de Constantinopla. E ele também apontou muita questão de 1 Coríntios capítulo 8, versículo 6, onde todas as coisas procedem do Pai. Mas em João capítulo 17, versículo 10, Jesus vai falar que tudo que o Pai tem é dele e vice-versa. Ele também vai usar essa mesma linguagem, essa mesma maneira de expressar, lá em João 16, 13, 14 e 15. Tudo que o meu Pai tem é meu, por isso que eu digo que o Espírito há de receber do que é meu. Então, isso não exclui o fato da procedência do Espírito Santo ocorrer pelo Filho também. Ele apontou ali João 7, falou que ele era, na verdade, que Jesus era o caminho, por isso que ele era a fonte. Mas só que ali o contexto está falando do Espírito Santo que iria ser derramado. Quando Jesus fala que se alguém tem sede, venha a mim e beba, João vai falar que ele estava falando essas coisas a respeito do Espírito Santo. Conforme eu já expliquei, o Filho sim, ele é batizado com o Espírito Santo, ele é ungido com o Espírito Santo com poder, mas conforme eu expliquei no texto de Isaías, capítulo 61, ele é ungido para uma função. Embora ontologicamente o Espírito Santo seja dele, isso não é um ponto de discordância entre a teologia ocidental e oriental, a chave está no messiado de Cristo. Cristo ele recebe o Espírito Santo para declarar as boas novas, para buscar e salvar aquilo que havia se perdido, ou seja, é um recebimento que o filho tem do Espírito Santo de uma maneira funcional. Aí ele apontou o texto de Atos, né, que fala, Atos 2,33, que fala que Jesus recebeu do Pai prometido o Espírito Santo, embora não seja exatamente assim. O Filho, de fato, ele recebeu o ato de enviar o Espírito Santo. E, de fato, eu tenho que concordar com o Emer nessa, porque lá atrás não era adoção de filhos, porque o Cristo ainda não havia sido exaltado, mas era o mesmo Espírito. Isso não muda nada. Então, basicamente, encerra aqui minha resposta. Ok, tá aí a réplica, né, de 3 minutos do Daniel. Agora, invertemos, tá? Agora o Emer faz a pergunta de 1 minuto. Pode repetir a pergunta ou fazer outra. É a vez dele de fazer pergunta. 1 minuto, Emer. Certo. A pergunta para o Daniel porque, segundo o que ele estudou, o que ele entende, para até ter uma noção do que ele entende sobre o posicionamento dos pais da igreja. Porque, na sua opinião, Daniel, houve essa separação, né, no que diz respeito ao cisma, sobre a monarquia do pai ali? O que eles alegaram, por exemplo, segundo a sua doutrina do Ocidente? Por que essa separação, na sua opinião? E por que eles acusam vocês de abuso de poder em adicionar uma cláusula que não está no concílio?
A pergunta é essa, e eu gostaria que você explicasse de um ponto de vista ocidental o porquê o Oriente acusa vocês de abuso de Ok, poder. ok. 1 minuto aí de pergunta do Lampejo. 5 minutos de resposta, Ok. Daniel. Robert Letton, ele comentando na sua obra A Trindade, né, na oração, na adoração, ele explica que em Nicéia, isso não era o crivo acerca da procedência do Espírito Santo ser do Filho. Isso só foi ser discutido mais na frente, acho que depois ali um pouquinho de Constantinopla. Houve essa discussão porque o Oriente geralmente eles não tinham o costume nas liturgias eles citarem e do Filho, mas o Ocidente tinha. Para o Oriente é confuso. É confuso o Espírito Santo proceder do Pai e do Filho, mas mesmo assim isso não deixa de ser o mesmo credo. Apenas as duas maneiras de explicar a visão da procedência do Espírito Santo que se diferem nessas questões. Sobre essa questão aí de abuso de poder, tá? Teve essa questão aí no cisma do Oriente, mas a Confissão de Ravenna, basta você ler, a Confissão de Ravenna, eles concluem que, embora tenha essa divergência acerca da filioque, tanto orientais e ocidentais, na Confissão de Ravenna, eles chegam num acordo. É o mesmo credo, mas o entendimento que o Oriente tem e que o Ocidente tem é distinto. E, basicamente, essa é a resposta, entendeu? É por isso que tem essa questão, mas eu recomendo você ler o Emer acerca da Confissão de Ravenna, tá bom? Então, encerro por aqui. Ok, não vai usar seus 5 minutos? Serra? Ok, beleza. Então deixa eu zerar aqui. Emer, você tem 3 minutos pela tua réplica. Bom, o que acontece? O Daniel ele falou o seguinte, que há consenso. Não houve consenso nesse aspecto, até porque a maioria ali que compôs o concílio, né, Nicéia, Constantinopla, eram orientais. Então eles não concordam, né, com esse absurdo teológico de que o Espírito ele procede tanto do Pai quanto do Filho, porque a Bíblia ela vai deixar o tempo todo, né, claro, que o Pai ele é a fonte de todas as coisas e Jesus é o meio através de todas as coisas. Então o que acontece? Quando o Daniel ele diz que o Espírito procede tanto do Pai como do Filho, ele está tentando contra a lógica, porque não tem como, por exemplo, proceder do Pai e do Filho enquanto o Filho ainda é gerado, né? Não tem como, por exemplo, um filho que ainda é gerado, está sendo gerado, proceder a algo, né? Dar procedência a algo, desculpe. Então, assim, é algo que os telespectadores que estão me assistindo sabem muito claramente que não é possível alguém gerar enquanto está... Gerar não, desculpa, proceder a algo enquanto ainda está sendo gerado. Isso é um atentado contra a lógica. Um outro ponto crucial, né, que eu gostaria de destacar é que Jesus, por exemplo, ele sabia do seu posto e ele sabia, por exemplo, que a partir ali da nova congregação, ele era o cabeça dela. E Jesus, como cabeça da congregação, como demonstrado em João 15, versículo 26, João 16, né? Atos 2:33, aquele que recebe o Espírito de Deus e derrama-o ali a partir disso, que ele é o Espírito de Cristo. Aí o Espírito de Cristo, ele clama, Abba, Pai. Então, a partir disso, que os cristãos ali, eles têm a atuação ali, o modus operandi de Cristo na vida de cada um, aí sim funciona como o Espírito de Cristo. Então, assim, Daniel, você falou para recomendar que eu estudasse, por exemplo, acerca desse acordo.
Eu recomendaria que você estudasse a respeito da ação do Espírito de Deus. Como que a ação do Espírito de Deus, ela varia, por exemplo, nos servos dele, né? Jesus também. Ok, 3 minutos aí de réplica do Emer, tá? É isso aí, o terceiro bloco acabou, gente. Vai subir alguém para perguntar, vai encerrar o debate. Hoje é domingo, não sei se tá corrido aí para vocês. Hoje à noite eu vou precisar de sair, mas seja bem rapidinho aí essa parte das perguntas, acho que pode ser. E aí, Lampejo? Cara, para mim então, foi o suficiente. Eu gostei bastante do debate. Maravilha. Então, alguém quer subir aí, gente? Coloca aí para subir. Se for subir, para também não ficar muito exaustivo, uma pergunta para o Daniel e uma pergunta para o Emer, tá? Aí a gente encerra. Ninguém quer subir, ó. Eu acho que não... Deixa eu ver aqui quem quer subir. O Alves quer subir, ó. Só que tem uma coisa. Até para quem vai perguntar, tem tempo, tem que aguardar, sobe mutado, tudo direitinho, não já chega falando não, tá bom? Vamos lá, deixa eu ver quem quer subir aqui, é o Alves, né? Boa tarde, Alves, tudo bem, cara? Boa tarde. Tua pergunta vai para quem? Lampejos. Você tem 1 minuto, olha aqui, Alves, o relógio lá na tela. Você tem 1 minuto para fazer a pergunta pro Lampejo, vai lá. O nascimento de Jesus foi pelo Espírito Santo ou José? Como foi aí o nascimento dele e a geração dele? Como foi gerado? Você entendeu a pergunta, Emer? Ou não? Quer que ele repita? Sim, basicamente, ele está perguntando se é que eu não estou enganado, se a procedência de Jesus ele tem razões biológicas, envolve o gameta masculino de José, ou se Jesus é gerado através do Espírito de Deus. Se a pergunta é essa, Jesus é gerado a partir do Espírito de Deus. Ok. Você quer ponderar alguma coisa, Alves? Então seria do filho dos anjos? Não, você não tem que perguntar, você tem que responder para mim te descer. Você tem 3 minutos. Não, eu queria tirar essa dúvida aí. Então, se ele é filho de José, é filho dos anjos. É isso? E aí, Lampejo, pode falar. Então, quando nós falamos que Jesus é filho de Deus, Jesus ele foi gerado não de uma maneira natural, como um homem e uma mulher, tem a união do gameta masculino e o gameta feminino. Mas Jesus, quando foi para colocar ele ali no ventre de Maria, quem tornou essa ação, por que foi? Isso é um milagre, né? Porque ele não aconteceu de meios naturais. Quando nós falamos meios naturais, o que a natureza nos ensina sobre nascimento. Mas foi uma ação de Deus, né? O Espírito de Deus, ele tornou possível a fecundação ali de Maria. E ela deu origem, né? Ela pôde levar ali no ventre o Filho do Deus Todo-Poderoso. Por isso que ele é chamado de Filho do Deus Todo-Poderoso. É filho do homem, né? Porque ele foi gerado não de uma maneira natural, mas ele foi gerado através de um portento realizado pelo próprio Deus. Ok, muito obrigado aí, Alves. Até a próxima, tá, meu querido? Deixa eu subir outro aqui. Tá aí respondida a pergunta do nosso colega. Alguém mais quer subir para fazer? Agora a pergunta tem que ser pro Daniel, tá, gente? Foi feita uma pergunta pro Lampejo, uma pergunta pro Daniel. Se não tiver também, a gente encerra, tá? Alguma pergunta aí pro Daniel? O tema é: o Espírito de Cristo é o mesmo Espírito de Deus? O Lampejo acredita que não. O Daniel acredita que sim, né? Até onde eu entendi aqui o debate, tá? Ninguém quer subir para fazer pergunta pro Daniel. Então, é isso, pessoal. É isso, então. Então, já que ninguém quer fazer pergunta, então vamos encerrar o debate. Eu agradeço a todos vocês aí que participaram, ao Lampejo, ao Daniel, tá? E vocês da rolagem aí também. Foi bem tranquilo,
Não foi nada do normal. Sim, pode falar. Eu queria fazer um agradecimento ao pessoal da rolagem, queria agradecer ao Daniel. Quando eu chamei ele para o debate, o meu objetivo, Daniel, era totalmente didático, tá? Até porque eu acho você, dos trinitários, um dos caras que tem mais conhecimento e mais honestidade quando se trata acerca da sua crença, e você tem posicionamentos bem honestos. Por exemplo, eu vou dar só um exemplo, né? A gente relata a respeito da coma joanina, né? Que ela não, que é um texto espúrio, e diferente de muitos, o Daniel ele parece ser bastante honesto nas suas colocações a respeito das suas crenças, à luz da manuscritologia, das evidências que nós temos hoje para falar das suas crenças, além de ter bastante respeito quando vai falar com outros, até a gente consegue ficar bastante à vontade. Então, assim, eu escolhi debater com você porque eu sei que da nossa conversa, do nosso debate, sairia muito material didático e que serviria, estimularia a pesquisa naquelas pessoas que estão nos assistindo. Não seria um debate que teria como fruto xingamento, zombaria, ego, tudo que para mim isso é fruto da carne mesmo, né? Não do espírito. Então eu agradeço e eu debati com você porque eu considero você um trinitário muito honesto, bastante até diferenciado dos demais. Daniel é um herege. E aí, Daniel, mais alguma coisa? Basicamente, obrigado, tal, Emer, pela admiração. Assim, né, conforme diz o texto de Pedro, 1 Pedro 3,15, todo aquele que pede razão acerca da fé que há em nós, o que Pedro fala? Responder com mansidão e temor. Portanto, você não vai ver, por exemplo, eu xingando alguém, falando, você é feio, fazendo ad hominem. O máximo que eu posso fazer ali é atacar o argumento. Um monte de gente, assim, eu às vezes fico no debate, esse debate aberto da plataforma, sabe? Eu ataco o argumento, aí vem os TJ, me xinga tudinho aí na rolagem. Assim, uma coisa é o ataque ao argumento, outra coisa é o pessoal. E foi bem proveitoso, viu, Emer, conversar com você, apesar de não concordar, né, com as suas ideias. Foi muito bom, foi excelente debater com você, viu? Obrigado, Deus abençoe. Bom, é isso aí. O debate está muito tranquilo, eu vou trazer a discórdia aqui. Você é feio, Daniel, tô brincando. Valeu, pessoal. Até mais. Lembrando que esse debate vai estar editado, bonitinho, cortado lá no YouTube, tá? Não pode falar YouTube, tem que falar vermelho, para que vocês possam acompanhar depois, belezinha? O Lampejo e o Daniel podem extrair o debate e colocar no canal de vocês também, tá tudo bem, tá? Muito bem, eu vou fazer alguns cortes também, uns dois cortes de cada um só nos momentos. Ou se vocês quiserem, Wesley, toma esse corte aqui, porque eu achei interessante, pode postar aí no Podplay também, tá valendo, tá? Muito bem, valeu a todos, obrigado pela vocês aí na rolagem, presentearam aí, o Lampejo ganhou os presentes, né, 21-3, estamos vendo aí que os trinitários são desunidos em relação a presentes, né, mas... Muito bem, valeu gente, até a próxima.